Opa! Vamos fazer uma viagem há 5 anos atrás, a respeito de algas. Eu já explico. Bora! Fala, povo das águas! Eu tô com a voz, ó, lá embaixo, mas faz parte. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado à minha família, obrigado à minha esposa e obrigado a você que está aí comigo. Não esquecendo, já inicia aí com o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário a respeito do que nós vamos falar aqui, vai ter um assunto bem legal. E se você tem interesse em fazer o curso, o que eu indico muito, por quê? Porque é 100% de aproveitamento, 100% de aceitação. O curso de aquarismo, sempre com um bom desconto, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Basta clicar no link da Keybook, fala com a galera, solicite o cupom de desconto e fala lá, já falei com o Alberto e ele autorizou o desconto. E aí você divide em 12 parcelas sem juros. Se preferir, no website, lá você encontra, além do link para o curso, também você encontra links para a compra do livro, dos suplementos, das luminárias, dos refletores HQI, cada vez vendendo mais, graças a Deus. Agora com acabamento Black Piano. Bom, website www.aquashowaquarios.com. Pessoal, é o seguinte, eu tô com a garganta bem ruim essa semana, eu gravei o vídeo das dicas que valem ouro sobre higienização, tem muita coisa para falar sobre higiene, né? E eu trato disso no curso de aquarismo, que isso fique bem claro, mas por conta disso, como está meio difícil aqui de eu falar, me veio uma ideia em função de uma dúvida que um cliente me enviou. Ele falou assim para mim, ele me perguntou, Alberto, ele falou, como assim você diz para não usar o baling, não repor o baling, porque o baling pode provocar alga, e como é que faz se o aquário vai passando, os corais vão crescendo, e a gente precisa repor os elementos consumidos. E aí eu olhei, ouvi, um vídeo de 30 e poucos minutos, eu falei, cara, exatamente em que parte do vídeo eu faço isso? Eu falo isso. E aí ele depois mandou um recado, falou, opa, cara, desculpa, foi erro aí, peguei, né, foi gafe minha, eu entendi errado, eu ouvi de novo lá e vi que não era bem isso. Bom, mas antes dele me responder, eu, né, fiquei curioso, falei, será que eu falei isso, né, que se está dando alga, você não pode mais colocar baling e deixar passar as algas? Eu não falei isso. Não foi bem isso que eu falei, na verdade. E aí eu falei, deixa eu assistir o vídeo. Gente, o que tem de informação bacana, legal assim nesse vídeo, é realmente, assim, vale muito a pena assistir, muito. Então o que eu fiz? Eu fiz uma compilação, eu peguei o vídeo original, tá? Que eu tenho, né? Eu guardei meus HDs aqui, tudo. Cada gravação que eu tenho tudo guardadinho, bonitinho, cronologicamente arrumado e tal. E aí eu falei, eu vou repostar esse vídeo, porque é um vídeo que trata sobre os problemas das algas e uma fonte que pode ser origem de alga que poucas pessoas... E é isso, tá doido? Fusca azul. Acabou de passar um Fusca azul aí. Aí doeu. Tô brincando. Bom, e aí muita gente se esquece dessa possibilidade de que aquilo que está causando as algas, de repente,
pode ser aquilo que você menos espera. A causa da alga pode ser aquilo que você menos espera. Então eu achei bem legal, achei bem assim interessante, né? Importante, me fugiu agora a palavra, trazer de novo esse vídeo e aí discutir um pouquinho mais no final dele, tá? Vamos ouvir o vídeo e aí depois a gente retorna aqui, tá bom? Vamos lá, vamos lá. A propósito, eu vou mostrar nesse vídeo também uma curiosidade, porque muita gente fala que o sistema Jauber, que é o que está aqui, esse aquário está montado já há 12 anos aproximadamente, 12 para 13 anos, e de lá para cá nós repaginamos, fizemos tudo aquilo que vocês acompanharam, mas os corais, o rabo de macaco, né, isso aqui são coisas novas que a gente tem, nós vamos falar sobre isso depois, tá bom? Mas no geral, o aquário está muito legal. Eu tenho aqui um baianos, um querela, eles estão assustados porque eu encostei aqui, ele entrou. Nós temos 2 ocelares, 2 palhacinhos aqui, snowflake, um Fredmani, um centropig, um baianos e um ocelares. Olha o Fredmani aí. E também estou com um pijama, um casalzinho de pijama. Tem 2 bailarinos e 2 estenopos. 2 bailarinos e 2 estenopos. Também estão lá para dentro, eles ficam aí o tempo todo. Além de uma estrela do mar, um fio de serpente australiana, bem bonita também. E é um aquário simples, mas bem legal. Olha que legal. Esse aquário aí que eu vou mostrar para vocês agora é um aquário com o sistema Jauber e do nosso meu amigo Léo Gadelha. Ele montou isso em 2018 e deixa eu mostrar para vocês os detalhes. Espera aí. Mas o nosso amigo Leonardo Gadelha, o Léo Gadelha, lá de João Pessoa, lá na Paraíba, ele teve o aquário dele, que é o Riff Gadelha, né? É um aquário de SPS maravilhoso. Ele entrou em contato comigo hoje porque ele está com muitas mudas e não está cabendo mais, ele tem que refazer. Dá uma olhada nisso aí. O aquário dele, ele montou essa foto aqui, ó, da colocação, esse sistema Jauber, camarão morto no fundo, ele fez tudo exatamente como eu preconizo, como eu peço para fazer. Foi em março de 2018. Março de 2018. Pode-se dizer 2019, 2020. Nós estamos há 2 anos e 1 mês, né, do seu aquário. E ele colocou... ele fez todo baseado no sistema Jauber, tá vendo? Essa foto aí é o camarão no fundo. Depois ele colocou as placas, ok? Depois das placas ele fez o layout que a gente tinha conversado. Ele fez, separou as rochas que ele achava legal lá da região. Uma camada grossa de cascalho dentro, tudo como eu mandei. Dá uma olhada que bacana que tá isso aí, ó. Tem até uma imagem aí, uma sequência cronológica com datas. Eu vou colocar essa daqui, é a imagem sem as datas, essa é a imagem com as datas, ok? Isso aqui, ó, é a foto mais recente que nós temos. Eu vou passar um vídeo também, olha que legal, depois eu volto com a foto recente. Olha que bacana esse vídeo dele, gente. Show de bola, né? Show de bola. Olha isso. E nós estamos aqui, olha, essa foto que está aqui ó, é uma das mais novas que ele tem. Esse aquário, no início ele começou a fazer a suplementação da forma como a gente preconiza, porém chegou um determinado momento que, pela quantidade de SPS que ele tinha, pela disponibilidade de tempo, etc., ele preferiu seguir outro método de reposição, porém segue aí, ó, o link saiu a reportagem na revista Reef Hobbyist Magazine, lá dos Estados Unidos, né, na revista Reef Hobbyist Magazine. Eu vou colocar disponível de vocês aí o link para vocês acessarem, tá o nome da AquaShow lá, tá? E contra fatos não há argumentos. Aquele que fala que Jauber não serve para SPS, que o sistema falha, que o sistema depois de um tempo dá problema, tá aí, gente, tá aí, ó. Funciona com todo tipo de aquário. O mais legal que nós vamos conversar agora justamente é sobre essa questão da suplementação. Muita gente me liga, muita gente me pergunta, que fala assim, Alberto, eu tô com um problema de alga. Aliás, as 2 coisas que mais falam
que mais me procuram, tá? Doença de peixe e problema com alga. São as duas coisas mais, assim, recorrentes. Entendam uma coisa, sobre doença de peixe, eu não tenho orientação sobre isso. Eu prefiro, inclusive, não dar opinião, não dar nenhuma orientação sobre isso. Porque envolve uma série de coisas das quais o Brasil nem permite comercializar. Então eu, como cirurgião dentista, sendo um profissional da área da saúde, a gente tem um conhecimento de farmacologia, a gente tem um conhecimento relacionado a esse tipo de área, esse tipo de assunto. E eu uso desse meu conhecimento que eu tenho dentro da minha área para fazer eventuais tratamentos e tudo mais. Muita gente até fala, mas Alberto, se você usou um processo, um remédio, deu certo, e você não divulga essa informação, você não está sendo até politicamente incorreto no sentido de não ajudar a preservar um peixe que vai morrer, talvez, usando aquilo que você tem? Talvez sim. Mas também, talvez, eu possa ajudar a matar o peixe. E a gente sabe muito bem como é que funciona a mente humana, né? Eu fiz aquilo que o Alberto mandou e deu errado. Então, a gente precisa ter uma certa cautela na hora de fazer uma receita para esse tipo de coisa. O outro grande problema que a gente tem é o problema das algas. E alga, que é o terceiro fator que eu considero como sendo o princípio básico do aquário, ele está ligado diretamente à quantidade, qualidade de luz e está ligado à qualidade da água. A qualidade da água nós falamos. E dentro dessa qualidade de água, pessoal, está embutido, está valendo aí também a questão do não sobra nada na natureza. A natureza não desperdiça nada. Então, entenda uma coisa. Muitos nutricionistas que talvez estejam até me ouvindo, e eu gostaria de que essas pessoas se manifestassem, bota um comentário aí, né? Não esquece do like, hein, galera? Muitas pessoas que estão me ouvindo vão entender e vão concordar com o que eu estou falando. Quando você está com déficit de algum vitaminas, principalmente sais minerais de uma maneira geral, eu não sou muito bom, eu já falei que eu não sou da área eu não sou químico, biólogo e muito menos nutricionista, tá? Então eu vou usar termos populares, forma popular de falar, talvez eu cometa erros nesse aspecto, eu peço desculpa aos profissionais da área da saúde, né, da área específica que eu estou entrando agora. Mas déficit de muitas coisas que o organismo precisa, de muitas substâncias, de muitos suplementos alimentares, a gente consegue muita coisa em cima de algas marinhas. Eu já falei isso numa aula que eu dei, num curso que eu fiz, né, em Maceió, quando a gente foi da última vez. Aliás, essa camisa foi de lá, bonita, né? Nós suplementamos ferro, magnésio, cálcio. Uma das maiores fontes de cálcio da natureza, para quem consome alga, sabe, cápsulas de alga marinha. A alga marinha, aquelas que são consideradas comestíveis, né, compatíveis com o cardápio humano, elas são riquíssimas em, olha, bório, sódio. Ó, a tabela aí, eu vou mandar a tabela para vocês verem. Tá vendo essa tabela? Vou ver se eu acho aqui nas minhas anotações. Tudo isso que vocês estão vendo aí tem dentro da alga. Portanto, se tem isso na alga, é porque de onde ela pegou? De onde ela retirou? Aquela alga que você tem, que está criando no vidro, que precisa ser limpo dia sim, dia não, passar o limpador magnético dia sim, dia não, tudo isso é o que a gente chama de biomassa, melhor dizendo. É o que a gente chama de biomassa. Então, para que o coral, para que a biomassa, a massa viva do coral cresça, ela remove do ambiente marinho, da água, do seu ambiente, nós removemos dos alimentos e do oxigênio e do ar que a gente respira. A água serve de substrato de fixação. A água, presta atenção no que eu estou falando, a água serve de substrato de fixação dos nutrientes com os quais os corais vão se nutrir para desenvolver sua biomassa. Portanto, se você montou um aquário e mantém os seus parâmetros em níveis perfeitos, TPA a cada 15 dias de 20%, cálcio em 400 e tanto, magnésio em não sei quanto, aí faz sílica zero, fosfato zero, Alberto, os parâmetros estão todos em ordem e meu aquário não para de bater alga.
eu coloco a água dos 4 estágios, a luz está certa, está tudo certo, tudo certo. E eu não paro de ter alga. De onde vem isso? Como é que eu faço para parar isso? Pare de dar alimento. Lembra da história do senhoriço? Lá no começo do nosso canal, há 3 anos e meio atrás, o senhoriço, como é que você faz para matar senhoriço? Para de alimentar. Porque, ao contrário de que muitos desinformados acreditam, a alga não precisa só o fosfato, amônia, nitrito, nitrato, sílica. Não! A alga ela cresce com cálcio, magnésio, o buffer, o carbonato de cálcio, tudo que você tem dentro do seu sistema, todas as moléculas das diversos sais encontrados na água do mar e presentes numa água de qualidade, a alga utiliza isso para comer. Então, como é que eu faço para não ter alga numa situação em que está tudo ok? Simples, coloca coral. Eu vejo gente fazendo o percurso inverso. A pessoa só põe coral quando estabiliza os parâmetros e depois que estabilizar os parâmetros, aí e não tiver mais alga, aí ela vai começar a pôr coral. Não. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se você tem essa rocha, esse pedaço, que você tem essa montípora, red, colocada, se ela está aqui, não tem como crescer alga nessa rocha. Esse pedaço de rocha que está vazio, essa pode crescer. Mas para controle dela, se você tem corais de crescimento rápidos que estão aqui embaixo, eu adoro, mesmo em aquários de SPS, eu adoro forrar o fundo, que é o futuro da grande praia. Forrar o fundo com os softs, porque eles crescem rápidos, fazem muda, eu removo fácil, comercializo dentro da minha empresa, leather já formado, bonito, depende o caso, depende a situação, depende o tamanho do aquário, depende de uma série de fatores, mas o fato é, para que você tenha sucesso no controle disso, você não pode ter uma água 100% satisfatória e não tenha quem consuma. Se não tem quem consome, vai ter alga. Então, você está me falando, Alberto, que o ideal então é não ter uma água com os cálcio em 400 e magnésio. É ideal, desde que você tenha quem vai consumir. Para que você quer ficar gastando dinheiro com teste, gastando dinheiro com suplemento, dosando o produto para que ninguém coma? Percebe que você tem que encontrar o ponto de equilíbrio? Então, ser próspero é você saber aonde você vai colocar aquilo que o seu dinheiro está usando para comprar, para que aquilo seja útil, para que aquilo seja de fato utilizado. Não adianta, gente. Então, assim, Alberto, quando é que qual é o momento ideal para a gente começar a pôr o suplemento no aquário? Quando você tiver coral. Ou, quando você começar a suplementar, entenda que logo em seguida você precisa pôr coral. Tem coral aqui que é dificílimo de você manter. O rabo de macaco é um saco de manter vivo. As palmas também não são fáceis, né? E nós temos alguns exemplares aqui bem complicados de se manter. Então, dentro disso, dentro dessa toada, dentro disso, não adianta eu estar jogando comida fora. Porque manter... Alberto, mas se a água tem que estar a 450, se tiver a 300, não vai prejudicar o coral? Não, não vai. Tem cálcio. Tem cálcio na água. Você não precisa ter cálcio sobrando, manter aquilo. Eu arrumei muitos comentários no início, quando eu comecei com isso. Eu tinha um certo receio de falar isso. E hoje não. Hoje, dentro da experiência que a gente vai adquirindo, porque eu não tinha experiência nos aquários dos outros. Eu tinha experiência com os meus aquários. Hoje, como empresário de uma empresa que já está beirando aí os 7, 8 anos, hoje eu posso afirmar que se você usar dentro daquela forma que eu preconizo, você vai economizar muito dinheiro. E ao invés de estar gastando dinheiro com magnésio, com cálcio, com um monte de suplemento, sabe? Você investe em coral, você investe em vida. E com isso você tem melhor resultado. As pessoas às vezes falam, olha, usa isso aqui porque o coral cresce mais rápido. O coral cresce mais rápido, né? E tudo. O coral não tem que crescer mais rápido. O coral tem que crescer no tempo certo dele. Nenhum animal pode ser forçado a crescer mais rápido.
Você vê atleta. Atleta é um ser humano que é forçado a cumprir uma atividade de forma maior, mais rápida, com mais intensidade, com mais explosão física. Qual é o resultado disso? A gente conta nos dedos qual é o atleta que se aposenta com saúde. Complicado isso, hein? Ou tem artrite, ou tem dor de coluna, ou é coluna estourada, ou é tendão estourado, ou é joelho arrebentado, sabe? Isso é com pugilista, isso é com jogador de basquete, isso é com jogador de vôlei, todo jogador de futebol, sabe? Futebol já não é tanto porque tem aquele, né, tem aquele que se esforça mais, aquele que se esforça menos. Mas os esportes, principalmente tênis, cara, difícil um jogador aposentado de tênis que não tenha tendinite, que não tenha problema de ombro, né, de bursite e por aí vai. Então, a gente precisa manter o que a gente chama de saudável. E nem sempre o saudável é aquilo que tem a cor mais vibrante e está crescendo 3 centímetros por mês, quando deveria crescer 3 centímetros a cada 6 meses. Percebe que tem alguma coisa errada? Então é preciso tomar cuidado com isso. Um outro fator muito importante, gente, para fechar o nosso vídeo, é a alimentação que você dá. E quando a gente fala alimentação, e eu englobo os suplementos como alimentação. Para mim, cálcio, magnésio, é comida. É alimento para o coral. E para o peixe também, viu? Para o peixe também. A suplementação, a comida específica agora para peixe e a comida específica para... Aliás, deixa eu aproveitar e botar uma comidinha aqui para os meus bichinhos enquanto a gente está conversando. A comida específica para peixe. E aqui é um mix, tá? Tem um monte de marca de ração, um monte de tipo diferente de ração. Eu nunca dou uma ração só para os meus animais, já repeti isso muitas vezes. O excesso de... É o que eu uso. Cálcio. Tudo da Aquashow. Tudo da Aquashow. Meu aquário é mantido, tá? E são 4 produtos, ó. Buffer, magnésio, iodo e cálcio. Olha o suplemento que eu mando pra galera aí o tempo todo. Tá vendo? Nem a mais, nem a menos. É isso aí que a gente ensina e faz. Tá bom? Vou fazer assim pra molhar, porque eu não desliguei pra botar, senão acaba caindo no... Olha o Stenopus lá saindo, a Dabraense. Poxa, cadê meus tangues brasileiros? Tá lá embaixo, dá pra ver. Bom, então assim, cuidado, para fechar, essa comida que eu botei agora aqui, gente, é dia sim, 2 dias sim, não, às vezes tem dia que eu não dou, às vezes eu dou um dia não dou, 2 dias eu dou, um dia não dou, entendeu? Então assim, precisa tomar muito cuidado com esse excesso de comida, porque essa é uma das coisas que mais acaba prejudicando o nosso lindo sistema que está aqui, tá? E quando se trata de alimento para coral, pipeta, seringa, e vai lá e fica aquela água, tudo cheio de coisa. Difícil, difícil. O coral, 90%, 95% de muitas espécies, da maior parte das espécies, em especial LPS e SPS, é luz. Só luz de qualidade, uma água com qualidade. O que o coral precisa de resto vem do plâncton, zooplâncton, que o sistema produz. Por isso que nem eu não uso o Shark Bag, eu falei isso hoje para um cliente, eu não uso o Shark Bag Perlon o tempo todo. Quando eu vou fazer uma limpeza mais forte, às vezes eu não consegui limpar o aquário 2, 3 dias, teve um feriado, fui viajar, cheguei, o vidro está todo sujo. Eu ponho o Shark Bag ou o Perlon, passo o limpador magnético, espero. No outro dia, tiro o Perlon e deixo sem. Eu não uso filtro mecânico, não uso. Porque ele vai filtrar copépodes, ele vai filtrar poliqueta, ele vai filtrar um monte. O pessoal acha engraçado o termo, eles chamam de microvida, né? Eles vão remover esse zooplâncton e o fitoplâncton também, que está presente no sistema, que o zooplâncton come o fitoplâncton, que serve de alimento para os corais, em especial gorgônias, em especial corais mole, soft coral, etc. Entendeu? Então, assim, a gente tem que segurar muito a mão na hora de fazer a alimentação dos nossos animais, seja alimentação por suplemento, seja alimentação
particulada, sólida com ração, e você pode alternar, fazer o patezinho. Eu estou com um cliente que ele está com um problema sério de alga, ele dá todo dia, ele dá para o aquário dele um cubinho de camarão, patê de camarão, de vongole que ele faz, e ele não usa ração, porque ele acredita que isso é mais saudável. Não é mais saudável. A ração, ela passa por um processo industrial onde diminui aquela quantidade de fosfato, aquela quantidade de... Não é que não tem, toda ração tem fosfato, tá? Toda matéria viva, toda massa biológica, todo composto orgânico tem fosfato, não tem como. Tanto que o pessoal usa isso para desculpa de que o Jauber não pode, que o fosfato está blindado no cascalho. A gente ouve muito isso, né? Você mede o fosfato aqui, ó, tá 0. Aí você pega um pouquinho de cascalho, agita, mede, o fosfato tá lá em cima. Tá vendo como tem fosfato no cascalho? Criatura de Deus! Não vou nem comentar sobre isso. Não precisa ser muito, né? Não precisa não estudar nada para falar uma bobagem dessa. Então, assim, cuidado, muito cuidado com a entrada, com o input de produtos que você está colocando no aquário. Acho que fechamos. Pois é. Será que ainda tem mais coisas a falar sobre isso? Claro, sempre tem muito mais coisas para falar sobre isso. Mas o que é importante, eu não sei se esse vídeo foi feito alguns dias depois que o irmão do meu genro, né, o marido da minha filha, faleceu de Covid. Esse vídeo é de abril de 2020. Quer dizer, estava naquele momento que a gente... E até então, fora ele, né, além dele, eu já tinha perdido mais 3 pessoas conhecidas. Ele como um familiar de 2º, 3º grau, aí, né? Sei lá eu como é que qualifica isso. E mais um médico, amigo meu, e 2 pessoas que eram do nosso meio aí, amigos, que a gente conhecia, desse grande fulano. E já estava assim, o negócio já estava pegando feio, né? Na época lá da Covid. Mas eu achei um vídeo bem legal, achei que tudo que foi falado é bacana. E eu vou pedir assim, né, para que você colabore, deixando seu like, escreva seu comentário a respeito do que você achou do vídeo, se achou legal, se tem mais algo a acrescentar, ou até mesmo uma sugestão de assuntos para as próximas edições, né? E www.aquashowaquarios.com, onde você encontra tudo relacionado aos produtos que a Aquashow disponibiliza, né, ou os principais, melhor dizendo, produtos que nós disponibilizamos. Claro, tem muito mais coisa além daquilo, do que está no site, né, além dos produtos. Mas ali você encontra os suplementos, melhor custo-benefício, não há nada equiparado. Lâmpadas, refletores, iluminação para o seu aquário, a melhor iluminação do mundo e ponto final. Não adianta discutir, não adianta contestar. Só é contra quem não usa e quem não conhece. Se você usar HQI e conhecer HQI, você vai entender o que eu estou te falando. Então, sistema híbrido, onde você coloca lá sua reguinha de azul lá, só aqui eu acho que vai para uns 6, 7, 8 meses que eu não acendo os LEDs azuis. E eu percebo a cada mês, não é imediato, né? Isso é uma coisa interessante. Demora para que os corais comecem a pegar, a recuperar os pigmentos de cores naturais que ele possui. Eu estou aqui com alguns vídeos na manga para a gente gravar, e tem um vídeo especial bem legal que eu vou querer fazer com bastante calma a respeito de um aquário da Itália, onde ele utiliza a iluminação HQI. Vocês vão ver as cores que os corais adquirem, ele usa HQI com T5, a T5 azul. Não sei exatamente qual, mas quando eu for fazer o vídeo eu vou procurar falar com ele e me informar melhor. Bom, de qualquer modo, eu agradeço pelo like, agradeço pela inscrição no curso. Vem cá, Ted, vem cá, Ray. E fechou! Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, mamãe. Obrigado aos meus seguidores. Obrigado à minha família. Obrigado à minha esposa. E obrigado a você. Fui! Mas eu volto. Com a graça de Deus. Tchau!